Jornal da Manhã. Entrevista. 7h33. Nosso contato neste momento é com o Dr. André Vilmateus, vice-diretor clínico do GEPASSE, que é o Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil. Bom dia, doutor André. Prazer em falar com o senhor na manhã desta quinta-feira. Muito bom dia a todos. Bem, doutor André, é um prazer, né? Ontem eu esteve até visitando o GEPASSE, o doutor André está lá, direto, olhando com carinho especial as nossas crianças. E só para a gente situar, o doutor André é oncologista e hematologista pediátrico, vice-diretor clínico do GEPASSE, e realmente uma pessoa muito dedicada. Doutor André, eu acho que o tema muito importante da gente até insistir, né, com o nosso ouvinte, aquele também que nos acompanha nas redes sociais, é a importância do diagnóstico precoce. Isso mais do que nunca é muito forte? Sim. Na verdade muda tudo, né? A criança que chega com um quadro recente, sem estar disseminado, sem o tumor estar disseminado no corpo, ela tem um prognóstico, uma chance de cura muito maior. Então, quando você pega um caso já evoluído, onde já existem metástases, que é a raiz do tumor disseminada pelo corpo, seja no cérebro, seja no pulmão, cada tumor tem um local específico para mandar essa metástase, isso diminui muito a chance de cura, aumenta o custo de tratamento, piora tudo. Então, o profissional de saúde que atende essa criança em primeira instância, saber reconhecer que aquilo pode ser câncer, ele não precisa fazer o diagnóstico, mas ele saber reconhecer que pode ser, encaminhar para a gente, para que a gente faça o diagnóstico, muda a vida da família e da criança. É mesmo que ele, na verdade, provoque a dúvida e não faça o diagnóstico, ele já vai estar sendo muito correto ao pedir a especialização de um hospital como o GEPASSE. A gente também acompanha que, como é que as pessoas comuns, vamos imaginar que eu tenho filho, eu tenho um sobrinho, como é que a gente nota o diagnóstico no diagnóstico precoce, ou pelo menos numa avaliação do cidadão comum? O que ele pode notar? Porque às vezes no pulmão a criança vai estar com alguma dificuldade de respiração. Se ela tem um abscesso, ela pode correr o risco de ter um tumor no pescoço. Como é que a gente pode? Depois eu vou falar que o GEPASSE treina os profissionais de saúde para entender isso, mas eu digo, como é que o cidadão comum, quais seriam os sinais mais grosseiros da gente poder observar que a criança pode ter uma dúvida de ter o câncer? Eu digo que isso muda quando você tem um olhar de amor para o seu filho. Se você cuida da criança, você dá banho na criança, você põe a criança para dormir, você está de olho na criança, você nota pequenas coisas que são diferentes. Então, no caso dos tumores abdominais, você nota uma protuberância, um aumento da barriga da criança que não era normal. Se você está dando banho, passa a mão na criança para lavar e vê que existe um aumento, pronto, ali está feita a possibilidade de tumor e você já leva ao médico. Se você lava a parte íntima da criança e você percebe que, no caso, o saco escrotal está aumentado, não era assim, você não precisa saber se aquilo é ou não é tumor, mas não estava assim, então tem que levar ao médico. Manchas na pele, palidez, dá para observar. Acontece que hoje, infelizmente, com esse advento das pessoas trabalharem demais, as pessoas estão delegando, né, o cuidado do filho à avó, que é uma senhora já de idade, estão delegando para a escola. Então, a gente tem treinado essas pessoas também, porque agora elas é que olham uma criança, não é, infelizmente, mais a mãe e o pai, porque a mãe trabalha o dia todo, o pai trabalha o dia todo e às vezes não tem mais esse olhar. Antes a mãe ficava o dia todo em casa, trocava, dava banho. Hoje, infelizmente, isso mudou. Ou felizmente, né? A mulher ganhou um campo importante de trabalho, porém o cuidado com o filho acabou ficando um pouco complicado. E outras pessoas estão fazendo isso. Então é importante que a professora também fique de olho, veja que aquela criança não estava mais como está, tem distúrbio de marcha, vai andar, torce para um lado, torce para o outro, o olho não está na mesma posição, o olho não tem o brilho que tinha. Então são cuidados que você no dia a dia vai reparando. A gente vê casos em que a criança aparece com um tumor no pescoço gigante e a pessoa reparou tem 2 dias. Isso
desculpe, mas é falta de cuidado. É não olhar para a criança. Porque, assim, se você olhar uma vez, você vê que aquilo está aumentando. Não fique esperando. Não, antes tinha a desculpa da pandemia, que era difícil. Hoje não é mais. Não fique esperando, leve a criança ao médico, porque aquilo pode ser o início e você pega e você resolve. Se você deixar, a coisa realmente complica. Doutor André, eu estou falando com o doutor André Matheus, que é vice-diretor clínico do GEPASSE. Eu acho que na maneira com que o senhor colocou, a gente tem que valorizar uma coisa, acho que numa palavra de resumo, a dúvida. Duvidou é importante procurar. Mas as pessoas que acham que eventualmente vão chegar na porta do GEPASSE e ser atendidos, não é esse o caminho. Qual é o caminho para o paciente que está em dúvida? É na rede básica, pública, aonde a gente pode... não adianta eu pegar meu filho e levar ele para o GEPASSE, que não é desta forma que vai resolver a situação, e não é a porta de entrada. Eu queria que o senhor nos explicasse a questão da dúvida e aonde é a porta de entrada para que as pessoas desesperadas que estão irem para o GEPASSE e o mais rápido possível reconhecerem um problema que pode ser sanado quando ele está no início. Então não adianta a gente ter toda a técnica de reconhecer, de olhar, de amar e ver que está mudando e não tomar uma providência para entrar nesta estrutura pública até chegar ao GEPASSE. Como é que isso acontece? Basicamente, o que deveria funcionar é que toda criança deveria ter um acompanhamento na rede básica. Então, ela tem o seu médico, ou particular, ou convênio, ou na rede básica, e se ela vê algo errado, ela se comunica com o seu médico, e esse médico, se ele suspeitar, aí ele faz um encaminhamento, o GEPASSE consegue atender, na verdade, às vezes no mesmo dia, no outro dia, quer dizer, quando um colega da rede nos liga e fala, estou com uma criança assim, assim, ou ela vem no mesmo dia ou vem no dia seguinte. É muito simples de vir. Claro que tem que haver colocar no CROS, né, que é a regulação oficial do município, ou no caso da região, colocar no CROS, mas a gente aceita de pronto, aceita sempre para o outro dia ou no mesmo dia. Agora, quando não tem esse segmento, a mãe às vezes 2 anos que não leva a criança no médico, aí ela tem que procurar a rede básica, sejam as UPAs, que estão abertas 24 horas, ou mesmo posto, que às vezes tem um atendimento de urgência, ali mesmo tendo a rotina, e ali ela vai se reportar ao médico, e o médico, nós tivemos recentemente o caso de Votorantim, que o coordenador de saúde de Votorantim viu a criança, nos encaminhou, à noite a criança estava vista, no outro dia estava com o diagnóstico, à noite estava tratando, quer dizer, em menos de 48 horas a criança estava diagnosticada e tratando. Então é isso que precisa, essa agilidade, essa presteza, que é o que a criança merece, né? É o que todo mundo merece. Ele fazer uma pergunta, se a criança for encaminhada, porque a gente sabe que vários concursos foram feitos pela prefeitura, mas ou especialidade para ter dificuldade de preencher, que são os pediatras, né? O pediatra que faz atendimento clínico geral, né? Então, às vezes você não tem um médico que acompanha há muito tempo, como se fosse o médico da família, né? Do posto de atendimento. E me parece que a gente está conseguindo quebrar esse paradigma pela dúvida, duvidou. O médico não é Deus, mas se ele acha que pode ser um tumor ou algo que gere dúvida nesse sentido, ele tem que rapidamente fazer esse encaminhamento, né? Isso, exatamente. E o que a gente quer trabalhar nesse médico é que ele consiga ter a dúvida. Porque às vezes ele não está preparado para isso, ele não vê, tem pediatra que vai ver um caso de oncologia na vida toda. Então ele não está preparado, ele vai pensar, vem uma dor abdominal, ele vai pensar em verminose, em outras condições e não vai pensar naquilo. Então o que a gente quer é preparar ele para que ele consiga pensar. Porque às vezes ele nem pensar ele consegue, porque ele não é o métier dele, não é o dia a dia dele. Então, esse preparo para que a pessoa consiga duvidar é que é importante. O senhor falou em professoras, falou profissionais de múltiplas áreas do atendimento que não são necessariamente os da saúde, mas o GEPASSE tem um trabalho muito importante que é o de capacitar profissionais da atenção básica de saúde, são 55 médicos,
pediatras, 50 estudantes de medicina e enfermagem para diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. E a meta é capacitar 80% do público-alvo. Como é que funciona esse treinamento? Quem, de repente, uma escola pode pedir um treinamento que não seja a escola pública, possa ser escola privada, ou a pública solicite através de um contato com o GEPASSE, passar os seus professores terem esse entendimento, porque, como o senhor falou, muitas crianças ficam mais tempo com os professores do que com os pais. E o professor tem um olhar sutil, faz parte da profissão. O professor tem que ser acolhedor, senão nem pedagogia, nem magistério ele vai fazer, né? Exatamente. Essa é a nossa ideia. Esse projeto é um projeto grandioso, muito importante, que vai ser feito pela primeira vez dessa forma aqui em Sorocaba. Nós vamos iniciar isso esse ano e a nossa meta é realmente capacitar até o final do ano 80% dos profissionais, tanto pediatras, médicos, profissionais de posto de saúde, os professores, e isso vai ser feito através de aulas, através de experiências práticas dentro do hospital e fora, através da internet. E as pessoas interessadas podem realmente comunicar diretamente ao GEPASSE o interesse para que seja feita essa logística, né, de atendimento. Agora, o que a gente tem muita dificuldade é para implantar ainda, estamos com dificuldade para implantar esse processo, porque é um processo que custa dinheiro, custa caro. Então, a gente está convidando, eu quero convidar aí as pessoas que estão a fim de investir e de ajudar alguém e que querem uma instituição séria, que realmente vai valorizar a sua doação, venham aqui para o GEPASSE, nos ajude com esse projeto. Esse projeto precisa ser implantado porque ele é fundamental para garantir a saúde dessas crianças. Então, a gente solicita que as pessoas que queiram ajudar com doações, nos procurem diretamente para esse projeto, para outros que nós temos aqui, vários, para que isso seja colocado, porque hoje você sabe que sem dinheiro não fazemos nada. A gente tem bastante dificuldade, os tratamentos são muito caros e a gente tem enfrentado dia a dia muita dificuldade com isso. Mas é isso que eu peço. E as instituições que tenham interesse, as escolas e tal, entrem em contato com a gente e a gente está organizando como fazer essa entrada nesse projeto. Muito bem, é muito importante. A gente que também trabalha em educação sabe que esse treinamento salva vidas, porque a gente nota a postura, às vezes, da criança em sala de aula que mudou demais, né? Tem que, na verdade, não minimizar as coisas, tem que pensar o mais sério e depois vai criando as eliminações. O GEPASSE está esse ano, novamente, né, até a entrega do imposto de renda até abril, fazendo uma campanha importante que o doutor André, ou quem quer que seja que nos ouve, pegue 3% do seu imposto de renda a pagar e direcione esse recurso para o Hospital de GEPASSE. Muitas entidades também podem receber, mas nós estamos fazendo uma campanha forte para que muita gente, ao entregar o seu imposto de renda, se oriente com o seu contador e que você pode doar para o GEPASSE até 3% daquilo que você teria a pagar. E esse dinheiro vem para executar uma série de projetos, reformas, atualização de equipamentos, e é muito importante. E se você tiver dúvida, entra no site do GEPASSE, que vai também ter essas informações, né, doutor André? Exatamente. Lá tem tudo. Eu acho que a nossa instituição é muito consolidada na cidade. Então, hoje, quem doa para o GEPASSE sabe que está doando para um lugar sério, que vai usar cada centavo daquilo realmente para o propósito, que é minimizar a dor dessas crianças, fazer diagnóstico precoce, tratar, usar o que há de mais moderno para o tratamento. Hoje nós temos até transplante de medula dentro do hospital, que está funcionando a todo vapor, com uma equipe espetacular, salvando vidas. Então, o GEPASSE é uma instituição que dá orgulho para o cidadão sorocabano. Doutor André, eu quero agradecer muito a sua participação, doutor André Vil Mateus, oncologista e hematologista pediátrico e vice-diretor clínico do GEPASSE. Olha, foi um prazer e nós vamos falando nas próximas semanas, porque a ideia é que a gente lembre que o GEPASSE precisa de recursos e que nós podemos doar isso com a maior facilidade através do nosso imposto de renda. Aquilo que já vamos pagar 3% pode ser destinado aqui à sua cidade, à sua região, que tanto precisa desse hospital que é referência no Brasil, não só em Sorocaba, mas no Brasil. E agora ainda mais com o transplante de medula, fazendo um transplante numa quantidade muito maior do que grandes hospitais aqui do Brasil. Parabéns, doutor André, e um grande dia.
Muito obrigado a todos. Muito bem, falamos com o Dr. André Matheus. Agora vamos rapidamente para o intervalo comercial e voltamos em alguns minutos.